Saudações, prezados acadêmicos, prezadas acadêmicas. Eu sou o professor Roberto Marques e trabalharei com vocês neste semestre a disciplina de Estatística Básica. Nessa aula inicial, apresentarei a ementa da disciplina, como estão estruturados os conteúdos programáticos e os nossos mecanismos de avaliação. Antes, porém, gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios que serão extremamente importantes para o sucesso nessa disciplina. Uma disciplina na modalidade à distância, como essa que você se matriculou, vai requerer um grau de comprometimento e dedicação muito grande. Fui tutor em um curso de licenciatura em matemática à distância e percebi que os discentes que tinham menos dificuldade, melhor desempenho, eram os mais disciplinados. Quando falo de comprometimento, e principalmente em relação a horário fixo de estudos, comprometimento dos prazos para entrega de atividades e um fator muito importante que pode ajudá-los, a formação de pequenos grupos de estudo entre vocês. Esses elementos serão decisivos em relação ao seu bom desempenho na disciplina, assim como no ensino presencial, o ensino à distância, o comprometimento são palavras de ordem. Gostaria de combinar com vocês que para o desenvolvimento da disciplina teremos dois tipos de videoaula. Esse tipo de videoaula, essas aulas que serão gravadas aqui no estúdio do SEAD, onde nós procuraremos abordar aspectos mais teóricos, apresentando conceitos e dando uma noção mais teórica de cada um dos termos que passaremos a estudar. Um segundo tipo, serão as videoaulas gravadas só para resolução de exercícios. Para esses vídeos, utilizaremos um outro recurso, uma outra plataforma de gravação. Outra questão importante é o processo avaliativo. Faremos um esquema 40-60. Durante o desenvolvimento da disciplina no semestre, serão propostas e avaliadas várias atividades que serão realizadas por vocês e postadas na plataforma Moodle. Nessas atividades, nós distribuiremos 60 pontos dos 100 pontos totais da disciplina. Os outros 40 pontos serão destinados a uma avaliação final, que será presencial e que vocês realizarão no próprio campus, sob minha supervisão ou sob a supervisão de um professor designado para esse fim. É importante ressaltar que todas as atividades avaliativas serão corrigidas por mim, inclusive a prova final. Começaremos então a análise da ementa da nossa disciplina. Vamos ver o slide. Então, a nossa disciplina é a disciplina de Estatística Básica. Nós começaremos por um primeiro aspecto, que é o aspecto da estatística descritiva, e eu já gostaria de agradecer imensamente, porque a maior parte dos slides que usaremos na nossa disciplina são slides cedidos pelo professor Teófilo da Unimontes. O professor Teófilo gentilmente nos permitiu usar os slides, ele que ministra também uma disciplina correlata ali na Unimontes. Pois bem, vamos à ementa. A disciplina de Estatística Básica, modalidade EAD, semestral, uma carga horária de 60 horas aula, e a nossa ementa seria a seguinte: apresentação de dados, análise quantitativa de dados. Isso faz parte de um corpo, de um primeiro momento da disciplina em que nós chamamos de estatística descritiva, é onde nós
vamos aprender a pegar os dados na sua forma bruta e fazer a sua organização, a sua apresentação e dar uma análise uma análise quantitativa desses dados. Um segundo momento da disciplina, nós começaremos a trabalhar com noções de probabilidade. E eu quis frisar aqui que eram apenas noções, nós não temos condições de esgotar o conteúdo de probabilidade e nem é objetivo dessa disciplina. Mas a probabilidade é um dos elementos essenciais para que nós possamos desenvolver os outros elementos dessa disciplina. Então nós daremos ali uma noção inicial dos conceitos de probabilidade. Terminado esse segundo momento, nós entraremos na reta final da disciplina, que é a cereja do bolo, que é a parte mais importante talvez, ou até a novidade, tendo em vista que muitos de vocês já estudaram análise, apresentação de dados e noções de probabilidade no ensino médio. Nós vamos revisar isso para quê? Para que nós possamos analisar testes de hipótese, correlação, regressões lineares simples e múltiplas. Essa é a cereja do bolo. São esses elementos da disciplina que permitirão a você desenvolver seus trabalhos de estatística dentro do seu curso, e alguns cursos que nós estamos abordando aqui têm uma segunda estatística, uma estatística que nós chamamos de estatística experimental. Se é o caso do seu curso, o nosso objetivo aqui é dar a fundamentação para que você desenvolva a segunda disciplina, a estatística experimental, porque aí ela vai estar mais relacionada exatamente com as questões do seu curso. Bom, uma outra questão que eu gostaria de frisar é que nós vamos usar dois softwares estatísticos. Dentre os muitos que existem, nós elegemos aqui o popular Excel. Todos têm acesso a ele. A versão 2016 é a mais completa, a mais robusta, né? A que tem mais recursos, mas mesmo que se você não tiver essa versão, as versões anteriores servirão para o nosso estudo. E um outro software que nós vamos usar é o Stata. Esse é um software, sim, específico para estatística e tem a vantagem de ser um software livre. Na página nossa, na plataforma, no AVA, nós temos eu disponibilizarei para vocês uma versão do Stata. Uma outra questão para levantar é a nossa bibliografia. Esses 3 livros indicados como bibliografia básica, eles vão estar disponíveis na plataforma em PDF. São livros desenvolvidos pelo CEDERJ, que é um consórcio de produção de material para a Universidade Aberta do Brasil. Então são livros exatamente feitos para a educação à distância e de propriedade pública. Então eles podem ser disponibilizados e utilizados aqui em nossa disciplina. A bibliografia complementar, ela consta vários títulos que vocês devem ter na biblioteca do campus. Muito bem, essa então é a nossa ementa com pontuações sobre a bibliografia básica e complementar. Muito bem, passaremos então a dar uma visão geral da nossa disciplina. Como é que ela está estruturada, quais são os elementos mais importantes inicialmente. Vamos ao slide para vocês acompanharem. A estatística
conhecida como ciência dos dados, ela envolve esses elementos que estão elencados aqui ao redor. Nós vamos ter a ideia de coleta de dados, é um trabalho do estatístico, né? Coloca um boné na cabeça, passa um bronzeador ou um protetor solar e vai a campo coletar os dados. É lógico que hoje nós temos outras opções. A coleta de dados feita por dados secundários, né? Dados já disponíveis na grande rede, em sites, mas há também essa coleta de dados primários. Se você quer fazer um trabalho estatístico, esteja preparado para sair a campo para fazer a coleta de dados. A coleta de dados ela é sucedida pela sumarização, onde nós vamos pegar esses dados e fazer a sua organização. Organizar os dados e verificar a melhor maneira de apresentá-los, seja em gráficos, seja em tabelas. Gráficos e tabelas nos ajudam na interpretação, na classificação e na análise desses dados. O que as pessoas querem, na verdade, é obter respostas sobre as análises desses dados. Mas antes de chegarmos à análise, antes de podermos fazer inferências estatísticas, nós temos todo um processo, todo um arcabouço de desenvolvimento aqui para chegarmos e podermos fazer a análise dos dados. Bom, pela ementa da disciplina, vocês perceberam que nós temos esses três elementos na ementa da disciplina. A primeira parte, que é uma estatística descritiva, onde nós vamos coletar, organizar e retirar desses dados alguns valores, medidas de posição e medidas de dispersão. É a descrição de fatos com a utilização de números, né? Nós queremos estudar a população carcerária de um determinado município. Então, nós precisamos descrever o fato a partir da utilização de números. Um outro elemento que vai constar das nossas aulas é termos uma análise de probabilidades. Em muitos momentos, pergunta-se qual é a chance de determinado fenômeno acontecer, tendo em vista uma população específica. Quando eu penso em chances, eu penso em probabilidade, estudo de situações que envolvem o caso. E, depois de feita essa estruturação descritiva, depois de pensarmos nas probabilidades de ocorrência de determinado caso, aí nós estaremos prontos para fazer inferências. Inferências caracterizam como estimação de características de uma população com base em dados amostrais. Se eu tenho uma determinada população, retiro dessa população uma amostra de indivíduos e faço a sua descrição utilizando números, penso nas probabilidades de ocorrência de determinados casos, eu posso fazer previsões, inferências com base nesses dados. Ok? Então, pense sempre, se você está em determinado curso, e aqui nós falamos para vários cursos, a estatística ela nos serve nessas três dimensões. Ok. A primeira parte, então, a estatística descritiva.
descrição de um fenômeno de forma detalhada. Resume um conjunto de dados a uma ou algumas medidas numéricas. E essas medidas numéricas, como nós veremos a seguir, são medidas de valores centrais ou valores mais típicos de acontecerem, e um outro tipo de valores seriam as medidas de dispersão dos números. Ou seja, eu tenho uma análise de dados. Uma pergunta frequente é: para onde esses dados apontam? Qual é a medida central desses dados? E uma outra pergunta importante: o quão distante dessa medida central os meus dados estão? Então, valores centrais, os mais típicos, e os valores de dispersão dos números. Para iniciarmos essa discussão, nós vamos fazer a discussão a partir da apostila de probabilidade e estatística, volume único, que vocês têm aí na plataforma. Vamos então à primeira aula, conforme vocês têm na apostila, a apresentação de dados. Tudo parte disso. Nós temos uma coleta de dados inicial e temos que apresentá-los de alguma forma. Então, todo o trabalho estatístico começa por aí. Dois conceitos importantes que eu gostaria que vocês lessem com atenção nessa primeira aula, é um conceito que nós já trabalhamos anteriormente, que é o conceito de população e o conceito de amostra. População é sempre caracterizado pelo total de indivíduos que queremos estudar. É o conjunto de elementos para o qual se deseja estudar determinada característica. Muitas vezes, o trabalho estatístico é impossível nós termos um trabalho com toda a população. Imagine, por exemplo, um trabalho estatístico com os cachorros de uma determinada cidade. Identificação a presença de carrapatos em cachorros de uma determinada cidade. Isso é um trabalho aí para os cursos de veterinária, por exemplo. É inviável fazer um trabalho populacional. Nós teríamos que, como a população é inacessível, é impossível termos um trabalho com toda a população, nós retiraremos dessa população uma determinada amostra. Essa amostra, mais à frente nós iremos trabalhar mais especificamente como se deve tirar uma amostra, ela é muito importante, ao mesmo passo que ela é muito perigosa. As amostras retiradas de uma população, elas podem ser extremamente tendenciosas. Eu quero fazer um trabalho de levantamento eleitoral, e aí eu vou ao reduto eleitoral de um determinado candidato e retiro uma amostra desse reduto. Quais seriam os resultados estatísticos que eu obteria? Provavelmente, resultados que não representariam o todo do colégio eleitoral. Por isso eu digo que a amostragem, ao mesmo tempo que ela é extremamente importante, ela é extremamente perigosa. Muito bem. E aí você vai ter, no desenvolvimento da apostila, outros termos. Note que esses termos mais importantes, quando nós começarmos a estudar variáveis quantitativas e qualitativas, no desenvolvimento do texto, esses termos aparecerão. É onde você pode pegar a conceituação de cada um desses elementos. Podemos então ver que variáveis quantitativas
qualitativas descrevem características dos elementos de uma população, enquanto que variáveis quantitativas mensuram características desses elementos. Uma exemplificação simples, nós podemos em uma população definir o número de elementos dessa população. Em outro momento específico, nós podemos estar interessados no sexo dos elementos dessa população, se masculinos ou femininos. Enquanto o número de elementos é uma variável quantitativa, o sexo é uma variável qualitativa, descrevendo uma qualidade dessa população. Um outro fator importante é quando nós vamos nos propor a fazer a apresentação de dados qualitativos. Essa apresentação, ela vem, via de regra, através de distribuições de frequência. E aqui eu dou para vocês um exemplo de uma tabela inicial de distribuição de frequência. Vamos trabalhar um pouco com esses dados aqui. É justamente sobre o número em cima de uma população, que seria o número de funcionários de uma determinada empresa, e quer-se identificar nesse número de funcionários a questão do sexo, se masculino ou feminino. Nesses dados, nessa empresa específica, nós temos 270 homens e 230 mulheres, totalizando 500 indivíduos. Bom, isso nós chamamos de frequência simples. Agora, um outro elemento que geralmente vem nas distribuições de frequência, e é um elemento importantíssimo, é a frequência relativa, que é bem simples de calcular. Nós temos 270 homens em um grupo de 500 indivíduos. 270 dividido por 500 é 0,54. Então, eu coloco aqui na minha tabela que a frequência relativa desses indivíduos é de 0,54, ou, se preferirem, 54%. De igual modo, 230 mulheres, podemos até trocar de cor para as mulheres, 230 mulheres em um grupo de 500 indivíduos. Então, 230 dividido por 500, 0,46, 0,46 ou 46%. Note que, enquanto a frequência absoluta totaliza os 500, a frequência relativa totaliza 1. E 1 representaria 100% dos indivíduos. Um outro elemento que eu gostaria de discutir com vocês, só para nós combinarmos, é quando nós tivermos que fazer algum tipo de arredondamento dos números obtidos, tanto nesse caso de frequência relativa, como em qualquer outro caso em que nós encontrarmos a necessidade de diminuir o número de casas decimais, né, da nossa apresentação. Via de regra, o que nós temos? Se os valores da casa em que nós queremos suprimir é menor que 4, ou seja, 0, 1, 2, 3 ou 4, o último algarismo deve ser mantido permanecendo inalterado. Quando o primeiro algarismo a ser suprimido for igual a 5, 6, 7, 8 ou 9, o último algarismo a ser mantido deve ser acrescido de 1. E aqui 2 exemplos simples para vocês entenderem essa lógica. Se nós tivermos 8 por 15, 8 indivíduos em um grupo de 15, e multiplicarmos por 100 para transformar em porcentagem, nós teríamos uma dízima periódica. Bom,
Eu gostaria de utilizar essa dízima periódica apenas uma dízima com 2 casas decimais. Eu olho então o terceiro elemento e vejo que ele é um 3. Como ele é um 3, eu reduziria simplesmente a 53,33. Ou seja, suprimimos um elemento, o elemento suprimido era menor que 4, menor ou igual a 4, então o último elemento fica inalterado. No outro caso, 7 em 15, 7 indivíduos em 15, multiplicados por 100 logo para termos porcentagem, daria 46,66666. Se eu quero apenas 2 casas decimais, eu observo o terceiro elemento é 6. Então, eu acrescento 1 no último elemento aqui, na casa dos centésimos. Então, ficaria 46,67. Lembrando que, nesse processo, eu transformei os dois valores em percentuais. Bom, então, nossas tabelas estão mais ou menos organizadas. O que nós temos que pensar agora são os gráficos. Um gráfico vale mais do que muitas palavras, né? Já diria os pensadores. Na verdade, a frase é: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas o gráfico ele tem essa característica de ajudar a identificar, a entender os dados de uma forma mais rápida, mais intuitiva, não é? Os gráficos que nós gostaríamos de trabalhar com vocês, os mais comuns, né? São os gráficos de barra, gráficos de coluna ou de barra, e os gráficos setoriais. Não existe muito segredo nesses elementos, e ainda mais que como nós vamos trabalhar com software, tanto Excel como Stata, a formatação desses gráficos é muito tranquila, né? Depois, em uma próxima aula, nós apresentaremos como nós vamos trabalhar esses gráficos, construir esses gráficos. Hoje a gente não constrói mais esses gráficos manualmente, mas é bom você ter esse domínio, então, de como construir um gráfico de coluna, de como construir um gráfico de barra, um gráfico setorial, um gráfico de pizza. E outra questão é, quando utilizá-los, quando utilizar um tipo de gráfico ou outro tipo de gráfico, vai muito do desenvolvimento seu, né? Quanto mais gráfico, quanto mais trabalhos estatísticos você faz, mais você entende para que serve cada um desses gráficos e qual é o melhor momento de utilizá-los. Ainda sobre as nossas tabelas de distribuição, eu gostaria de frisar também um elemento que é a frequência acumulada. É um elemento muito utilizado. Nós temos aqui uma situação que nós podemos utilizar como base, que é um levantamento estatístico onde foi requerido o número de dependentes, né? O número de dependentes de uma determinada população. Então, ele varia de 0 a 7, e aí já estão estipulados frequência absoluta e frequência relativa, como nós trabalhamos anteriormente. Aparece, então, um outro elemento nessa tabela aqui, que seria a frequência acumulada, que nada mais é do que os valores automaticamente serem acrescidos. Veja, se eu tinha 0 dependentes com uma frequência absoluta de 120, uma frequência relativa de 24 em percentuais, nós ainda temos uma frequência absoluta de 120, uma frequência absoluta acumulada de 120 e 24. Para a segunda linha, nós temos uma frequência de 95, quer dizer, quantos tinham um filho? 95, frequência relativa de 19%. O que nós vamos fazer agora? 120 mais 95, eu vou ter 215.
Isso é frequência acumulada. Sobre os percentuais, o que nós teríamos que somar? 24 mais 19, 43. Então, a frequência percentual acumulada é essa. Esse é o processo, é o que nós chamamos de frequência acumulada. Vocês vão encontrar em vários trabalhos estatísticos. Resumindo, então, nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, eu gostaria que vocês se dedicassem aí na apostila, lessem a apostila na íntegra, fizessem os exercícios, lembrando que os elementos principais que nós estudamos são conceito de população, amostra. População, conjunto de elementos para os quais se deseja estudar determinada característica. Amostra é um subconjunto da população, certo? Como nós dissemos, via de regra, as populações elas são inacessíveis. O único trabalho que é feito com população são trabalhos censitários. Você conhece aí o censo, por exemplo, que o IBGE desenvolve a cada 10 anos no Brasil. O último censo é o censo de 2010. Nós estamos aguardando o próximo censo. Entre um censo e outro, nós não temos trabalhos com toda a população. Nós temos trabalhos amostrais. Certo? Bom, e aí, outros termos importantes, né, que nós vamos trabalhar e aprofundar mais à frente, é a questão da pesquisa por amostragem. Nós vamos ter uma aula inteira falando sobre amostragem e identificar ou conceituamos o que é variável, dividindo em variáveis qualitativas e quantitativas. E ainda nós temos que entender que as variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. Nós vamos trabalhar isso mais à frente, na próxima aula, mas só a título de exemplo, variáveis discretas, elas são variáveis cujo o possível valor, né, forma um conjunto enumerável, ou seja, idade. Ela vai variar, idade de um indivíduo, ela pode variar de 0 a, não sei qual é o último elemento, mas 120 anos. É um número enumerável, né? Você tem os elementos estanque que podem ser enumerados. Já a variável quantitativa contínua, não há como enumerar todos os elementos. Na verdade, os elementos pertencem a um valor de intervalo e eles podem assumir quaisquer valores dentro desse intervalo. Por exemplo, peso. A pessoa pode ter 70 quilos, 70,1 quilos, 70,15 quilos, 70,20 quilos. Todos esses valores são possíveis na variável peso. Então, o peso ele pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Nesses casos, a variável ela é chamada de contínua. Ainda nessa aula, a discussão sobre frequência simples absoluta, frequência simples relativa e frequência acumulada. Tanto a frequência acumulada absoluta como a frequência acumulada relativa. Após revisar todos os elementos dessa aula, fazer a leitura completa e revisar todos os termos que nós estudamos, eu pediria que você tente fazer também os exercícios. Eles aparecem na apostila, já resolvidos. Procure fazer o exercício, veja a resolução proposta. Se mesmo assim, tentando fazer e vendo a resolução,
permanecer alguma dúvida, eu peço que você poste essa dúvida nos fóruns de discussão e faça até proposições. Professor, gostaria de ver a resolução de determinado exercício, exercício número 1, exercício número 2. Nós providenciaremos então uma gravação com a resolução desse exercício e postaremos na nossa plataforma para que você possa tirar as dúvidas. Espero que vocês tenham acompanhado bem essa primeira aula, revejam toda a aula e façam os exercícios. Um abraço, até a próxima aula.